Fala aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Bem, na nossa última aula eu gostei muito do nosso debate, né? Que duas alunas, né, puxaram aí para falar um pouco aí do racismo, né? Em termos, né, a gente está vivendo tanta coisa, né? Tanta coisa complicada e, e ao mesmo tempo, né, estamos tendo essas situações de retrocesso histórico, né? E é uma calamidade a gente ouvir que não existe racismo no mundo. E por causa dessas duas alunas, eu convidei até uma amiga, né, que a gente vai tentar fazer esse debate aí na segunda-feira. Estou esperando ela entrar em contato para confirmar. Já avisei, né, a todos, né, lá da escola, né, para a gente falar um pouquinho sobre o racismo, né? Então, a gente parar um pouco para pensar, refletir, né, e parar para perceber que o mundo não é só festa, né? E então, graças a essas duas alunas, eu saí na segunda-feira passada, né, de cabeça erguida, né? Tendo orgulho de eu ser um belo professor de humanas, né? Porque eu faço esses jovens, né, pensarem, né, um pouco. E aí vamos dar continuidade, né, na nossa matéria. A gente começou falando um pouquinho de América, aí fomos para a Europa, Ásia, Oceania, e agora a gente vai voltar para a América, mas vamos falar da América Latina, né? Aqueles países que estão do México para baixo, né? A gente vai caracterizar um pouco esse cenário, né, da economia da América Latina, né? Então, como que a gente vai caracterizar isso? Primeiro, sobre o espaço industrial. A característica dos países latinos é ter um processo industrial tardio, tá? Ele foi tardio. Por que ele foi tardio, tá? Se a gente for parar para pensar, né, sobre a Revolução Industrial que aconteceu lá no século XVIII, né, na Inglaterra, os países da América Latina vão acontecer essa revolução no início do século XX e meados do século XX, né? Então ele foi tardio, né, para a gente, né? Até porque a economia, vocês vão estar, a gente vai estar analisando esses países, né? Que a economia deles é toda baseada no setor primário. E aí, salvo alguns países que têm um parque industrial já mais desenvolvido, né, como o México, o Brasil, a Argentina, né, a própria Venezuela, que com todo esse problema político, né, que está ocorrendo, mas tem um parque industrial, né, moderado aí. Então, você tem essa situação. Ao mesmo tempo que você tem essa situação, né, você tem, existe também os grupos dos países emergentes que têm um poder de industrialização avançado, que é o famoso os BRICS, né? Os BRICS, né, ele tem, ele tem uma relação, né, dos 20 países, né, que são mais industrializados, né, sendo eles, né, subdesenvolvidos, né, ou emergentes. E nesse processo, né, da evolução, a gente vai falar um pouquinho da ciência e tecnologia, né, porque a gente aborda esse processo da globalização, que vale ressaltar que a globalização ela não foi homogênea, ela foi heterogênea, ou seja, diferente, né? Ela atingiu primeiro os países desenvolvidos, onde que eles detêm o poder da técnica, e essa técnica ela é vendida para os países subdesenvolvidos, ou seja, os países subdesenvolvidos acabam, né, importando essa técnica. Os países emergentes eles já estão
num outro patamar, que é o quê? Primeira coisa, os países emergentes são países subdesenvolvidos, tá? Mas eles têm algumas características de país desenvolvido, né? Então, o que os países emergentes têm nessa situação? Além de ter uma economia baseada no setor primário, né? Eles também investem em tecnologia e alguns até exportam a tecnologia. Vamos ter o exemplo do Brasil na produção do pré-sal, né? A técnica, né, toda da exploração do petróleo na camada pré-sal, ela foi vendida, né? Então você tem essa situação também, tá? Então assim, o que eu gostaria colocar para vocês que ao mesmo tempo que o aperfeiçoamento da técnica ela é boa, né? Ao mesmo tempo ela gera desigualdade, porque você tem a desigualdade estrutural, né? Que pega várias camadas aí, porque uns têm acesso e a maioria não tem, né? E ao mesmo tempo, né, vai gerar também o desemprego, porque você não tem a mão de obra qualificada. Galera, na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho da Argentina. A gente vai caracterizar aí o território, a população, né, a parte física, né, e um pouquinho da economia da Argentina, ok? Beijo grande. Muito obrigado por essas duas alunas, né, por terem colocado esse ponto, né, como importante na aula, na última aula, que é o racismo, para a gente poder debater. E eu espero que na segunda-feira a gente faça uma aula maravilhosa, ok? Com bons debates, né, respeitando aí a convidada. Se Deus quiser, ela vai confirmar com a gente, né? Até porque é uma amiga pessoal, né? Então, respeitando, ouvindo e vamos ter espaços aí para o debate, ok? Beijo grande, fica com Deus.